Olá pessoal, tudo bom? Professor Roberto falando, e este vídeo é a parte 2 de onde nós estamos criando somente o HTML e CSS. Esse formulário aqui de cadastro, ó, quando tu clica aqui, ele cria um efeito, uma animação e muda de lugar para cadastrar, tá? Se tu caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, para te conseguir entender, tu precisa assistir a parte 1, que é o vídeo anterior, onde nós criamos toda a parte do HTML. Então, nosso projeto hoje está assim, sem estilo nenhum, e todo o HTML feito aqui, ó. Então, tudo isso a gente criou na aula passada. Então, se tu não assistiu, assiste o vídeo 1, mas se tu já assistiu, acompanha aqui que agora a gente vai criar o CSS de todo este projeto. Bom, tá vendo que faltou um detalhe aqui no nosso código HTML, faltou um pequeníssimo detalhe aqui, que antes de fechar aqui o container, ó, na última div, ó, tá o container aqui, o container é a última div que está fechando aqui. Então, como div irmã da login e da cadastro, a gente precisa criar uma nova div aqui, que eu vou atribuir para ela a class máscara. Essa máscara a gente vai entender já já, e não tem nenhum conteúdo dentro dela. Ó, é só div class máscara, precisa fazer isso. Por quê? Porque essa div class máscara é que vai ser aquela parte do fundo, aquela parte escura do nosso projeto que vai mudar, né? Que ela vai se movimentar depois que a gente clicar nos botõezinhos ali de cadastrar ou logar, tá? Ela tá ali vazia, ela não tem conteúdo, a gente vai só estilizar ela com CSS. Então ali div class máscara. Show? Agora vamos para o seguinte. Eu vou subir aqui nesse projeto e obviamente está criando um site completo. O correto é que o teu estilo, teu CSS esteja em um arquivo externo, né? Mas como o intuito principal deste vídeo é ensinar, então eu vou criar o estilo dessa página aqui no mesmo arquivo, até para ficar tudo num arquivo só, então ficar mais fácil a dinâmica entre mostrar o HTML e o CSS durante o vídeo. Então botei a tag style lá no red do meu HTML e vou criar os estilos nessa página aqui mesmo. Bom, vamos começar chamando o body aqui. Do body eu vou botar a fonte, vou dizer que tudo vai ter a fonte Roboto, tá? Alguns alunos me perguntam, né? Às vezes eu faço isso, coloco as coisas no body, aí eles entendem, então body é a primeira tag e tudo que eu colocar nele serve para todas as outras tags. Não é isso que acontece. Alguns estilos não são definidos em outras tags, que é o caso da fonte. Então, nenhuma tag tem uma fonte, um font family definido. Por isso, se eu botar o font family no body, ele entende que é para todas as outras tags, mas eu não estou colocando a fonte em outras tags, tá? Tem o asterisco, que se a gente colocasse assim, ó, isso não parece não. Se eu botasse um asterisco, cadê? Asterisco e botasse abrir e fechar aspas, aí sim, todo estilo que eu colocar aqui vale para todas as outras tags, mas eu raramente faço isso. Não acho isso interessante, tá? Mas, resumindo, se eu botar o font family no body e não botar o font family em nenhuma outra tag, a maioria das tags vai respeitar a fonte que está aqui no body. Então, eu vou botar ali entre aspas Roboto, que foi a fonte que a gente baixou do Google na aula passada, né? Vou deixar o link do vídeo aqui para vocês, para quem não viu. E vou botar que a maioria vai ter a Color 333, que é um preto não tão escuro, né? Um cinza bem escuro, tá? Mas algumas fontes a gente vai acabar mudando. Beleza. Eu vou começar, esse CSS aqui vai ter bastante elementos avançados que a gente vai entender hoje. Eu vou começar chamando aqui o container, né? Ponto container, que é a classe que a gente deu para aquela div que está, né, como pai, né, como superior a todo o conteúdo que nós criamos. Essa aqui vai fazer o formato daquele cadastro. Então eu vou colocar aqui, vou dizer que ele vai ter um máximo de largura
depois ele pode, a gente vai transformar em responsive depois, vai ter o máximo de largura de 797 pixels. Isso, tá? Esse tamanho também tu pode botar em percentual, pode modificar de acordo com o teu projeto, mas aqui eu sei que vai ficar mais ou menos legal. Vou aplicar uma margem nele, só para ele não ficar colado na tela, de uns 40 pixels, no caso, para cima e para baixo, e a palavrinha alto, essa palavrinha alto vai centralizar esse container. Vou aplicar já nele um box shadow, uma sombra, né? Que ele tem uma sombrinha ali, 0, 0, porque eu não quero deslocamento na sombra, e 4 pixels, vai expandir a sombra de maneira igual para os 4 lados, e vou botar aqui o hashtag 333, tá? Salvei, vamos ver aqui, ó, como é que tá ficando. Ó, olha só como é que já ficou aqui. Show? Então ele criou, né, esse retângulo aqui e centralizou ele. Aqui dá para enxergar a sombra dele por enquanto. Vamos voltar aqui e ele tem os cantos arredondados. Vamos botar um border radius, que é para arredondar os cantos, uns 10 pixels só. E para que todo o conteúdo não fique colado dentro dele, que é conteúdo colado? Estão vendo aqui, ó, que os textos estão grudados bem no início da linha, né? Então isso aqui não é legal em termos de design. Tem que ter um respiro, tem que ter espaço entre os elementos. Então, para dar esse espaço interno dentro do container, eu vou aplicar um padding. Padding é exatamente essa margem interna, né? Eu vou aplicar o padding ali de uns 20 pixels, podia ser uns 25, mas enfim, 20 pixels vai dar para enxergar legal tudo isso acontecendo. Vamos aplicar também, por enquanto, um box sizing border box. Quando os elementos estiverem um do lado do outro, para que todo o padding dele, ele sempre calcule a largura junto com o espaço de padding. Tá? A gente vai ter que mexer mais esse container, mas por enquanto eu vou deixar assim para a gente conseguir enxergar as coisas se transformando. Então, por enquanto ficou assim, ó. Cadê? Já está dando uma cara melhor aqui para o nosso projeto. Show? Vocês já vão entender porque que depois eu vou mudar ele. Não vou fazer tudo agora, porque senão a gente não vai enxergar o que realmente acontece. Tá? Então agora eu vou chamar o login, né? Tanto o login quanto o cadastro. Por quê? Porque alguns elementos da div, das duas divs, login e cadastro, eles vão ter estilos em comum. Então eu economizo o código chamando os dois. Então, por exemplo, hashtag login, vírgula, hashtag cadastro. Estou dizendo que tudo que eu aplicar de estilo aqui vai servir tanto para o ID login quanto para o ID cadastro, que foi o conteúdo que a gente criou na aula anterior. Eles vão ter display flex, vamos usar flexbox aqui, então, né? Display flex. Vou centralizar os elementos, então justify content center. E botar uma line itens também center, né? Centralizando tanto na horizontal quanto na vertical. Os dois, tanto o login quanto o cadastro, vão ter uma largura de 100%. Lembra que dentro de login e dentro de cadastro, eles têm mais 2 blocos que eu já vou separar eles. Tá? E por enquanto é isso. A gente já vai ver que daqui a pouquinho a gente vai ter que acrescentar mais estilos aqui. Mas eu estou fazendo de uma forma que todo mundo enxergue e entenda o que aconteceu para conseguir aprender e criar novos estilos além dos que eu mostro aqui. Tá? Então vamos agora pegar tanto aquele call 60 quanto o call 40. Ó, vou chamar aqui então ponto call. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Salvei. Não vai mudar muita coisa por enquanto. Antes, ó, só ficou um do ladinho do outro aqui, ficou as coisas um pouco misturadas, mas enfim, se olhar bem dá para ver, ó, que ele está numa linha o elemento login e na outra linha aqui os elementos do cadastro. Tá? Mas já vamos já arrumando isso aqui. Tá? Vamos ver as coisas se transformando. Não estou dividindo em 2 telas porque ele é muito grande, não vai dar para enxergar direito. Se bem que deu para enxergar, vou tentar deixar com essa tela aberta aqui
para te enxergando melhor os estilos acontecendo. Tem que abrir um pouquinho ela aqui, só aqui, tá? Estão vendo o que acontece aqui. Beleza, vou chamar aqui então o call traço 40. Esse call 40 eu vou dizer que ele vai ter uma largura de 40% do tamanho total, né? Então eles estão dentro de um elemento que é 100%. O 40 vai ocupar 40% e ele vai ter um padding também. Vamos botar aqui um padding de uns 20 pixels e 40 pixels, 20 esquerda e direita, 40 para cima e para baixo. Ó, ele já está se transformando aqui, mas falta botar o call traço 60 que nós criamos e ele vai ter então de largura os 60%. O box sizing que eu botei aqui em cima, ó, é que sem ele somaria a largura de 40% mais os paddings. Então 40 mais 60 daria 100%, mais o padding acaba ficando passaria de 100% e não ia ficar um do lado do outro, ia começar a bagunçar o layout. Aqui é a mesma coisa, vou botar aqui uns 40 e 20 pixels, tá? Olha só, olha como já está ficando, como já estão se encaixando as coisas, né? Faltou uma coisa nesse formulário aqui, ó, de cadastro. Faltou escrever aqui em cima, ó, cadastra-se. Querem ver aqui, ó, formulário de cadastro, ó, form login, teste no meio, aqui, ó. Antes do form, então, vou fazer que nem eu fiz no login, ó. Botar um H3 aqui e cadastre-se. Ó, para ficar aqui em cima também, ó, dele. Show? Vamos voltar aqui. Tá. Agora eu vou ter que estilizar os elementos, né? Vamos começar assim, ó. Vamos dizer que essa tag H3 que está dentro de form login, se bem que não está dentro de form login, né? Deixa eu olhar aqui. Tá assim, ó. Class form login e aqui class form login. O H3 que vem dentro de um form login, vamos dizer que ele vai ter um test align center, vai ficar centralizado. Salvei, ó, centraliza aqui, ó, tanto o título login quanto o título cadastre-se. Agora vamos formatar o formulário, né? Que o formulário já fica na parte branca, né? na parte clara do elemento. Formulário, vamos chamar então ponto form login input, já que todas as tags, todos os campos desse formulário são inputs, vamos avisar que todos eles vão ter uma largura de 100%, vai ocupar todo o espaço ali dentro do formulário. Vamos tirar as bordas deles, né? Aqui, ó, então border none e outline também none, que a outline aparece como se fosse uma borda quando tá com focos, ó. Tá vendo? Saiu as bordas deles aqui, ó, os campos. E vamos dizer só que ele vai ter então um border button, só uma borda na linha de baixo. Então eu gosto de tirar ali a borda totalmente e aqui eu dou só o border button. Vamos botar de solid, que é a linha contínua, né? De 1 pixel, solid 1 pixel e uma cor 333, tá? E ele também vai ter um padding. Vamos botar um padding de uns 5 pixels para esquerda e direita e 5 pixels, não, 0, tá? Salvei. Olha só como tá ficando aqui, ó. Como estão as mesmas classes, vai estilizando os dois, tanto o login quanto o de formulário de cadastro. Mas vamos também aplicar uma margem, só buttons na parte de baixo, de uns 20 pixels. Ó, para eles ficarem separados, ó. Então, tomando forma o nosso login. Vamos utilizar agora o botão desse formulário. Então, a mesma coisa, ponto form login.
espaço button. E esse botão também, vou dizer que ele vai ter largura também de 100%. Vou ocupar o espaço inteiro, esse é um botão grande. Vamos mudar a borda dele. Border vai ser uma borda solid de 1 pixel na cor 3x3. Né? E a cor dele vai ser um background, a cor de fundo dele, background color branco. Ó, olha como tá ficando aqui, ó. Ele, para ele ficar mais gordinho, né? Para ele ficar mais gordinho, dá um padding de uns 10 pixels para todos os lados. Ó, padding uns 10 pixels para todos os lados. Olha só, e vou deixar os cantos arredondados, que faz sentido para esse layout. Vou dar border radius 200 pixels, que arredonda completamente, fica como se fosse uma cápsula, ó. Tá ali, ó. Olha só que legal. Um detalhe importante aqui, viram que no button, quando a gente muda os estilos dele, quando eu ponho o mouse em cima no computador, ele não muda aqui, ó, para clicável, ele tá clicável, só que ele não muda aqui, ó. Ele não muda pro iconezinho do mouse de link. Para resolver isso, eu no button vou botar aqui, ó, cursor pointer. Tá avisando que quando eu tiver com o mouse em cima é para mudar o cursor para a mãozinha, ó. Então agora resolvido esse detalhe de usabilidade. Show? Vamos para mais, tá? É bastante estilo que a gente tem que aplicar aqui. E até agora são estilos simples, né? Nada avançado ainda. Vamos trazer, mexer naquele P, né? Então, ponto form login, eu botei uma tag P ali para aquela mensagem embaixo. Vamos mudar a fonte para 12 pixels, então font size 12 pixels, ó, para ficar menor ali a fonte, e centralizado o texto, test align center. Depois a gente vai ver que a gente vai transformar isso aqui em responsive também, e o texto centralizado vai ficar melhor, tá? Beleza, tá? Agora que vai começar a vir a parte mais avançada, tá? Porque agora eu vou botar a parte escura aqui atrás dele e também tenho que desaparecer com alguns elementos. Vamos começar, eu vou abrir ele inteiro aqui, ó. Vamos começar criando essa funcionalidade de só mostrar os elementos quando eles estão clicados, tá? Isso aqui é a partezinha que tem que prestar bem atenção porque ela é avançada. Reparem só, quando eu clico aqui no cadastre-se aqui, vou clicar aqui, lá em cima na URL ele adicionou, ó, o hashtag cadastro. Quando eu clico embaixo lá no acesse aqui no cadastre-se, eu clico ali, ó, ele mudou para hashtag login. Então, quando eu clico neles, ele está pegando o link âncora, né? Ele acrescenta na URL essa informação que eu botei no href. Tá? E a gente vai usar este evento para determinar se um elemento deve aparecer ou não, usando o CSS. Bom, vamos lá. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou até deixar um comentário aqui. A partir dessa, eu vou botar sempre abaixo dessa linha as funcionalidades de mostrar apenas após o clique. Tá? Então sempre abaixo dessa linha aqui vai ser estilos que tem a ver com isso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o evento de target para isso. Tá? Eu vou primeiro fazer assim, ó. Eu vou dizer que o hashtag cadastro dois pontos not, que é não. Se o hashtag cadastro não estiver target, ou seja, não estiver clicado, então põe aqui dois pontos target. Esse target representa o clique, quando tem um elemento clicado lá em cima, e o not é negação. Então,
Se o cadastro não estiver target, ou seja, não estiver clicado, não estiver aparecendo hashtag cadastro lá na URL, eu quero tirar da tela. Só que eu vou fazer isso com os dois. Então eu vou botar aqui uma vírgula e a mesma coisa com o login. Se o hashtag login, ele not, se ele não estiver target, ele não estiver clicado, o que vai acontecer? Se ele não tiver clicado, eu vou tirar ele da tela. Para tirar ele da tela, a gente vai usar o opacity, que é deixar ele transparente, tá? Tem o display none, só que usando o display none, que remove da tela, com o display none não dá para aplicar depois efeitos de transição. Por isso que a gente usa opacidade. Eu vou dizer que tem opacidade 0, ou seja, é totalmente transparente. Só que quando a gente usa esse estilo de deixar ele transparente, ele não é visível na tela, mas ele está lá e inclusive ele pode ser clicado. Então, para que ele não consiga ser clicado, a gente põe ele para trás, como se fosse uma terceira dimensão. Como é que a gente põe ele para trás? Com um atributo chamado z-index. Z-index eu vou botar aqui um -2, né? Ele vai para trás da tela. Show? Só que o z-index é uma terceira dimensão. O z-index só funciona se eu mudar o tipo de posicionamento dos elementos. Por padrão, todas as tags têm o position de static, que não tem uma terceira dimensão. Ele só entende vertical e horizontal. A dimensão z é a profundidade, por isso 3 dimensões. Então eu preciso agora, para que isso realmente funcione, eu preciso tirar, né? Eu preciso habilitar essa terceira dimensão, tanto no login quanto no cadastro. Então eu vou subir aqui, onde eu chamei antes login cadastro, e no login cadastro, onde é que estão eles aqui? O login cadastro, eu vou aplicar para eles um position absolute. Aqui, ó. Não estava aparecendo ali. Position absolute. Isso já faz com que eles entendam essa terceira dimensão e também vai permitir que um fique em cima do outro, porque se repararem aqui, ó, um desaparecendo, mas um está embaixo do outro aqui. Por que esse aqui não desapareceu? Porque, ó, quando eu clicar aqui, ó, porque esse aqui agora está clicado. Ó. Então, quando eu clico aqui, ó, o que acontece? Ó, desaparece o que não está clicado e aparece o que está clicado. Tá? Só que está um embaixo do outro. Eu não quero isso. Eles têm que ocupar o mesmo espaço aqui. Um tem que ficar por cima do outro. Só um vai aparecer, né, e desaparecer conforme o clique. Esse position absolute que a gente acabou de colocar vai permitir com que fique, né, um bloco em cima do outro, eles ocupem o mesmo espaço. Por isso eu botei position absolute e eu vou dizer que a posição dele a partir do topo vai ser 0, ele fica totalmente acima do topo, vai ficar totalmente à esquerda. Show? Porém, isso também só vai funcionar, olha o que vai acontecer aqui, ó. Bugou tudo. Isso só vai funcionar se o position logo acima deles, ou seja, o elemento pai dele, seja um position relativo. Qual que é o elemento pai de login e cadastro? O container. Tá? Então, no container, falei que eu ia ter que acrescentar coisas. No container, eu vou avisar que ele é um position relative. Tá? Sendo position relative, para eles conseguirem se basear, ele também vai precisar ter uma altura definida. Eu vou definir aqui uma altura mínima, então min-af, de uns 350 pixels. Também isso aqui vai mudar de acordo com o teu projeto. Tá? Ó, a gente não está vendo aqui, mas está se transformando aqui. Ó, 350 pixels. Para que os elementos atrás dele não apareçam, vamos
fazendo assim por enquanto, tá? Então olha só, olha como é que já está funcionando agora. Vou abrir de novo aqui. Então agora está mostrando aqui, quando eu clicar aqui, ó, ele desaparece e mostra o outro. Clico aqui, desaparece e mostra o outro. Olha só que legal. Tá? Então, de acordo com o clique, isso aqui já está começando a funcionar. Olha só que legal. Não está o estilo que a gente vai criar ainda, mas está começando a funcionar os elementos. O que acontece? Um bug que ninguém percebeu aqui. Quando a gente carrega essa página, ó, vou deletar da URL o cadastro que está lá e vou dar um Enter. Então, quando eu carregar a página pela primeira vez, não aparece nada. Por quê? Porque ainda nunca foi clicado no login e nem no cadastro. Estão vendo? Então, toda vez que carregar a página, não vai funcionar. Só se eu soubesse de cabeça, né? E botar isso aqui depois dele um hashtag login. Mas ninguém vai fazer isso. Nenhum usuário vai saber disso e vai fazer isso, né? Então, quando carregar a página, vem a página em branco. O que a gente pode fazer para resolver isso? Tem diversas formas de resolver isso. Como tudo na programação, tem mais de uma forma para resolver os elementos. Eu vou usar a JavaScript para resolver isso. Só que é uma linha só, é muito simples. Eu vou dizer que toda vez que carregar essa página pela primeira vez, ele vai automaticamente acrescentar o hashtag login lá no URL, consequentemente aparecendo as informações do login aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. É bem simples fazer isso, ó. Vou lá no final do documento mesmo, da nossa página HTML, e vou abrir uma tagzinha de script aqui, ó, no final, antes de fechar o bar aqui, ó. Subir aqui, ó. É bem simples, ó. Então vou abrir aqui a tag de script, tá? É importante botar aqui o type text barra java script. E aqui dentro vamos criar, não é uma função, é um comando só que nós vamos criar. Vamos botar aqui o location, função location, ponto href. Então eu vou enviar ele para um link href, né? E esse link vai ser igual a hashtag login. Ah, mas eu queria que no meu projeto começasse pelo hashtag cadastro. Coloca aqui hashtag cadastro, olha só. Botei hashtag login aqui, já automaticamente mostrou aqui para nós. Vamos botar que se fosse o cadastro, ó, começasse pelo cadastro, salvei, ó. Então toda vez que carrega a página, carregaria com cadastro, tá? Para mim faz mais sentido o login aqui, né? Então, login. Então agora toda vez que carregar a página, ele automaticamente joga o login lá para cima. Legal? Pessoal, como esse vídeo ele tem bastante passos, né? Então eu vou dividir ele em mais um vídeo também, vai ter a parte 3. Na parte 3 a gente vai criar então aquela div escura, né, que vai ficar na diagonal aqui do elemento, e quando clicar vai aplicar toda aquela animação de mudando a div e mostrando as informações, certo? Lembra de se inscrever no vídeo, conheça a Escola da Web. A comunidade da Escola da Web é onde a gente disponibiliza lá mais de diversos cursos, né, de programação e marketing, e também todos os códigos que a gente cria aqui no canal do YouTube fica disponível para quem participa da comunidade. Te vejo lá, um grande abraço e até o próximo vídeo, até a parte 3.